Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, né? Glória a Deus aí, segunda e quarta nós temos encontro marcado, né? Começa agora a luz da palavra. Bom, pessoal da rádio aí, nós paramos aí o louvor por uma hora, né? Daqui a pouco você volta a ouvir a programação da Hebron. Lembrando que nós temos um aplicativo da rádio, toda vez que a gente entrar ao vivo, para a rádio. Para quem está acostumado com o Facebook, não está acostumado com a rádio, pessoal, nós temos um aplicativo super leve, você baixa no seu celular. Quem tem o sistema Android, você vai baixar lá o aplicativo, consegue navegar, você consegue compartilhar, você baixa o louvor, a administração, enfim, você consegue fazer uma série de coisas e ir trabalhando no celular. Quem tem iPhone não tem jeito, aí tem que entrar na página, no nosso site, que é o www.radiobron.com.br. Aí você consegue ouvir os louvores, consegue mexer no celular, mas não consegue baixar. Aí só copiando realmente um link, né, a barra do site lá. Mas quem tem o sistema Android não. Você consegue navegar aí à vontade, super tranquilo, super leve, não consome muitos dados móveis porque não tem o vídeo, só tem o áudio, então vale muito a pena a nossa rádio. Lembrando que a rádio é da Hebron, então toca louvor 100% e 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Então você não para de ouvir louvor na Hebron, a não ser quando a gente entra realmente ao vivo. Deixa eu contar para vocês um pouquinho, pessoal, da programação da Hebron aí. Nós temos uma programação bastante puxada, né? Nós temos programas todos os dias, ou seja, nós temos o Alimento Diário das Nações com a nossa bispa, né? Bispa da nossa igreja. Todos os dias de segunda a sexta-feira, das 8h30 até umas 11 horas mais ou menos, 11 e pouquinho no máximo, aí tem programação todos os dias. Então você recebe o alimento, que chama Alimento Diário das Nações, para o teu dia aí, para te alimentar. Depois nós temos aí de segunda e quarta, nós temos o A Luz da Palavra, que é esse programa comigo, um programa de estudos, onde nós vamos navegar um pouco mais na história bíblica, né? Lendo a Bíblia numa ordem cronológica de acontecimento. Vale muito a pena. Por quê? Porque você vai aprender as escrituras de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco mais light, né? Sem pressa, mas contanto que a gente aprenda. Então nós começamos o ano passado em Gênesis, já fomos até o capítulo 19 do livro de 2 Reis, entramos hoje no livro de Isaías e vamos no livro de Isaías até o final. Aí depois nós vamos ver ainda Miqueias, Naum, Abacuque, e aí depois vem mais algum, acho que tem mais um profeta dos livros menores, e depois nós entramos em Jeremias. Então, até o final do ano a gente vai terminar o livro de 2 Reis. Acabamos a história, por exemplo, da Síria, entramos na história da Babilônia e acabamos aí praticamente com o cativeiro babilônico, que aí nós entramos no profeta Jeremias, que é um dos profetas maiores aí também, que já vai narrar um pouco da história ali da Babilônia. E depois vamos dar sequência aí, lendo sempre na ordem cronológica. O que é importante, pessoal, eu tenho comentei também na segunda-feira, falando sobre a divisão das tribos, né? Então eu falei muito sobre isso, sobre a divisão dos reinos, né? O reino do norte, o reino do sul, e agora nós estamos falando muito sobre a Síria, né? Por quê? Porque a Síria dominou ali o povo de Israel e levou o povo cativo para a Síria. Só que a Síria tinha uma política diferente da Babilônia, como eu mencionei para vocês. Eles não tinham assim, o hábito de levar todo mundo para lá, como foi na Babilônia, que leva todo mundo para a Babilônia, né? E ali começa a trabalhar com o povo, deixa o povo cativo. O caso da Síria, eles têm uma política um pouco diferente. Eles misturam os povos aí, levam um pouco para cá, um pouco para lá, para que o povo não se rebelasse. Então era o intuito deles novamente não se rebelar. O que é importante a gente saber? Se a gente pegar a história da Mesopotâmia, aí, que veio lá desde dos filhos de Noé, lá os semitas, né? Aí cada um deu origem para o povo de Nínive, né? O povo assírio, o outro para o povo babilônio. Essa história, pessoal, elas vão se estendendo ao longo aí de mais de 2000 anos. O que é importante a gente saber? Quando a gente fala de Babilônia, não é que a Babilônia chegou lá naquele tempo onde viu o cativeiro da Babilônia e começou ali. Não foi ali. A história da Babilônia, lá com acho que é Amurate, né? Foi o primeiro lá, o que fez a Babilônia crescer. Isso foi o primeiro império lá atrás. Depois eles perderam, não tiveram tanta expressividade. Quando ele morreu, outro assumiu, né? Perderam o terreno. Porque nada mais é do que essa época aí, um conquista mais terra, tira do outro. Não criam terra nova. Então um conquista do outro, passa a ter mais terra, depois o outro conquista e por aí vai. E aí a Babilônia perdeu essa expressividade toda. Nesse meio tempo, né, vários outros impérios foram criados, e a Síria, por exemplo, cresceu, conquistou muitas terras. A Síria, como eu falei para vocês, além de tudo isso que ela fazia,
É um império que ele tinha por característica deles, eles já tinham, não vou dizer armamento, mas eles eram especializados muito em guerra, né? Só que eles tinham uma forma que eles faziam, que eles torturavam as pessoas, diferentemente da Babilônia. Então, a Síria, eles tinham essa característica de tortura, então eles faziam algo bem difícil com o povo, né? Todo o povo dominado por eles tinha que passar por tudo isso. Então a Síria cresceu, né? E dominou aí praticamente aí de 700 e pouco até quase 600, até o ano de 600 a.C. Aí logo na sequência o Império Babilônico tornou-se um império novamente importante, vai lá e domina não só a Síria, como leva o povo da Babilônia, o povo para a Babilônia, o povo de Judá, e aí conquista todos esses. O que aconteceu? Até se você for ver nos estudos, a Síria começou a conquistar muitas terras e guerreando com muitos povos. E também, por outro lado, enfraqueceu, e a Babilônia, nesse meio tempo, foi crescendo. Ela pegou a ajuda dos medos, dos persas, que nós vamos ver lá na frente, eu não vou entrar muito no detalhe, para não confundir a cabeça de vocês. Aliás, quem tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp da igreja, no 11 970 13 8161, não tem problema nenhum, tenho o maior prazer em explicar. O que vai acontecer? Nós vamos ver lá na frente quando cai a Babilônia. Quem conquista a Babilônia? São os persas, mas na realidade são os medos persas. Eram dois povos, um dominava o sul e o outro dominava o norte. Em momentos um era mais importante e dominava o outro, e depois vice-versa. Só que a Babilônia, por exemplo, quando ela conquistou, ela era um império conhecido muito, falavam até que era uma das 7 maravilhas, considerada pelos gregos. Por quê? Por causa dos seus jardins suspensos, os grandes palácios, as esculturas, né? Então você imagina naquela época um jardim suspenso. Se você pegar o mapa, quando você vê alguns vídeos que eles montam como se fosse isso, arqueólogos, né, que pegaram lá as terras. Você imagina, o cara ter um jardim suspenso, ter arquedutos que levavam água para esses jardins ao longo de todo o reino, era algo fantástico para aquela época. Então, fala-se que era a 7ª maravilha, tamanha estrutura que eles fizeram, né? Então, um império muito importante e que dominou e conseguiu dominar a Síria, né? No caso, levou o povo de Judá, então, cativo para a Babilônia. Então, o que acontece? Fica lá a Babilônia, domina eles, e depois, quando a Babilônia enfraquece e os medos persas crescem, né? Se unem um com o outro, porque na realidade os medos e os persas ajudaram a Babilônia a conquistar a Síria. Foi lá, invadiram a Síria e levou Judá, certo? Que era o último reino que faltava. Depois o que acontece? Tudo isso, eles ficam lá 70 anos na Babilônia. Enquanto isso, os medos persas vão crescendo bastante. E aí vem e domina e muda toda a história. Liberta o povo de Judá. Ali o povo tem... eles têm uma característica diferente. Eles deixam o povo adorar os seus deuses. Então cada um tinha direito a adorar o Deus que cultuava pela tua cidade, enfim, pelo teu povo. Então volta todo o povo e novamente o povo tem a oportunidade de erguer Jerusalém. Aquilo que a gente vê lá em Neemias, em Esdras. Então quando a gente entra no livro de Esdras e Neemias, nós vamos ver mais ou menos esse império aí. Inclusive a Babilônia é falado por Daniel lá, né, sobre os impérios que vinham depois, os medo-persas. Lembra que ele tem uma visão de anos para frente dos impérios? É tudo essa história aí. Então tudo isso nós vamos ver. Muito provavelmente essa parte que eu estou falando além, aí nós vamos ver o ano que vem, né? Boa noite, Bispo, com muita alegria. Boa noite, com muita alegria. Boa noite, Bispo Fabão, com muita alegria. Glória, boa noite com muita alegria. Boa noite, glória a Deus. Deixa eu ver quem que aparece para mim, a gente já vai começar. Bom, O que eu falo? fala para mim, Bispo, para mim está aparecendo ninguém. Eu tirei essa legenda para poder conseguir ministrar. Nara Silva. Nara Silva, boa noite com muita alegria, Israel. seja muito bem-vinda. Israel, boa noite com muita alegria. Maurício, meu parceiro. Sérgio, boa noite com muita alegria. Aqui na igreja. Bom, tá aparecendo mais 8 pessoas, mas Parece mais o Fábio William. Fábio William, boa noite com muita alegria. Marcelo. Marcelo Galinari, boa noite com muita alegria. Está na praia também, glória a Deus pela vida dele. Maurício, que eu estou morrendo de saudade também, que faz tempo que não vejo. É verdade, né? Quem mais? Só Bom, é os que aparecem aí hoje para A mim. Jaque. Não está aparecendo para A mim ninguém aqui. Boa noite, Bispo Fabão. Boa noite com muita alegria. Boa noite, Jaque. Josué já está aí com a gente. Hoje é os nomes que... Hoje, aliás, não apareceu letrinha para mim nenhuma hoje. Não? Mas glória a Deus, já tirei também, amém. Já tirou? Tirei porque senão depois eu não consigo ministrar. Né? Senão eu não consigo ministrar todo mundo. Bom, pessoal, então é isso. Nós vamos entrar no livro de Isaías. Por que eu contei essa história para vocês?
Por quê? Nós falamos muito sobre o cativeiro assírio, né? E como eu tenho falado muito, as pessoas só lembram do cativeiro babilônico. Então, o cativeiro assírio foi o primeiro. O pastor Edu e a pastora Edi. Pastor Edu, pastor Edi, boa noite. Não aparece fotinha deles aqui, não. Boa noite com muita alegria. Sejam muito bem-vindos. Apareceu agora para mim. Glória a Deus. Bom, pessoal, quem foi entrando aí, sinta-se abraçado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pelo privilégio de estar comigo aí. É uma horinha, passa super rápido. Nós vamos entrar no livro do profeta Isaías. Eu contei um pouco de tudo isso porque o profeta Isaías fala, né, nós vamos ver que é um livro, além de ser um livro messiânico, porque ele fala sobre a vida de Cristo, né, anuncia a vida do Messias, ele tem muitas revelações para frente. Então nós vamos ver ele falando sobre o pessoal de Tiro, de Sidom, né, que são as regiões ali próximas. Então um profeta que traz muitas revelações de alguns povos que foram povos importantes na história. Só que também, da mesma forma que vinha castigo para Judá, para Israel, vinha castigo para os outros povos também, que prejudicaram inclusive o povo de Deus. Então nós vamos ver muitos povos no meio dessa história, como a gente viu Tiro, que é aquela cidade lá atrás, nós vimos que Davi tinha aliança com eles, né? Quando tinha comércio com eles. Salomão, inclusive, teve essa aliança de comércio com eles, que eles cediam madeira, eram cidades portuárias. Então, a cidade portuária naquela época era a cidade que dominava por conta de negócios, as embarcações chegavam, inclusive fala de grandes embarcações que Tiro tinha, né? Então, eram cidades que tinham a oportunidade de levar a tecnologia da época, né? Considerando, pelo amor de Deus, né, pessoal, a tecnologia daquela época, podia levar para outros povos. Então, por isso que era importante. E a gente vê que o templo foi construído, inclusive, com muita ajuda do pessoal lá de Tiro, né? O pessoal sidônio lá que fornecia madeira e também fornecia, inclusive, mão de obra, né? Pessoas especializadas. Embora Salomão, a gente viu aí que ele tinha equipes lá de mandar 30 mil homens para fazer a obra do templo. O templo foi construído em 7 anos, mas era assim, mandava 10 mil, enquanto 10 mil estava descansando, mandava já outros 10 mil. Então, assim, foi muita gente envolvida nessa obra. Então são povos que a gente vai ver que traz profecias, são povos que daquela época lá, alguns povos que atrapalharam, por exemplo, o povo de Deus na sua ascensão, na sua conquista das terras. Então muita gente vai ver aí, inclusive povos que são os descendentes de Esaú, por exemplo, que foi um povo que foi inimigo do povo de Deus, que atrapalhou muito. O Senhor não permitiu que Moisés, né, isso ainda estava Moisés, ainda que não eliminasse eles por completo, né? Só que tinha, na época da conquista da Terra Prometida, eles tinham que passar por algumas cidades, né, até passar o Jordão e conquistar todas as terras, estão lembrados? Lá, toda Canaã. Só que acontece, esses povos não quiseram deixar o povo de Deus passar. E, inclusive, em algumas situações, até Moisés foi lá e falou, olha, eu pago aí pelo que a gente possa beber, o que possa acontecer aí, eu pago, não tem problema, se o problema é esse, o que causar de transtorno aí, eu pago, só quero passar pelo meio da cidade, do teu país, da tua cidade, para não ter que dar uma volta danada, né? Já tinha dado uma volta imensa, até porque, se você for pegar a história, hoje eu estou viajando na história, né? Glória a Deus. Pode ir um pouco mais? Hein? Pode. Agora tem que tentar o profeta Isaías, porque é uma pergunta que eu me fazia, né? Quando o povo saiu lá do deserto, por que o povo não subiu, né? Para passar o mar, né, meu? Por que não deram a volta lá? Se você pegar o mapa, dava para eles subirem e passarem, só que lá em cima eles iam encontrar quem? Os filisteus. Os filisteus naquela época já estavam um povo armado, um povo já numa outra pegada. E o povo que saiu do deserto, primeiro, era um povo, aliás, o povo que saiu do Egito, era um povo que era escravo, não era um povo de guerra. Tinha que sair já ir direto para uma batalha daquela. Até porque quem ia dar vitória era o Senhor, mas a questão não era só essa também. Ali passar pelo mar tinha todo um propósito, o batismo, né, a primeira experiência, né, extraordinária onde todo o povo viu, o mar se abria, e tinha visto as pragas, mas ali era algo que, você imagina você botar o pé lá e ver as águas se abrindo, era algo sensacional. Então tudo tem um porquê da história, né? Então ele não deu a volta, não passou por cima, porque na realidade tinha propósito do Senhor passar coisas ali. E aí depois lá na frente vai ver que Josué já enfrenta várias guerras com o povo, mas o povo já estava mais estruturado, já tinha aprendido uma série de coisas. Tanto quando passa o Jordão, a história é completamente outra. Vai enfrentar Jericó, aí por aí vai, vão conquistando todas as cidades ali. Então, tanto é que o Senhor leva Moisés lá no monte e fala assim, ó, tá vendo ali, ó, tudo Canaã aí, toda essa terra é do meu povo, né? O povo é a terra que vocês vão conquistar. Mas Moisés não teve essa oportunidade. Mas Josué, né, juntamente com Caleb, né, Josué? Com Caleb foi lá e fez toda
todo esse desfecho aí. Bom, pessoal, abram então aí sua Bíblia no livro de Isaías. Vamos começar Isaías, em nome de Jesus, né? A bispa gosta do profeta Isaías. A bispa já começou a falar aqui do profeta Isaías. Então, eu não posso falar que eu vim na luz da palavra só por causa dele, não, tá? Não, né? Glória a Deus. Então, eu contei toda a história, essa história toda, para que você entendesse, porque com o profeta Isaías, nós vamos falar sobre a Babilônia também. Então, sobre a Babilônia, sobre a Síria, né? Sobre tudo isso. Então, ele começa, né, narrando um pouco de uma história, eu vou falar para vocês agora, e depois nós vamos navegando aí, ele vai falar sobre, inclusive, a Babilônia, tudo aquilo que o povo ia viver, porque lembrando que o profeta Isaías, ele pegou 4 reis aí, né? Então, ele praticamente ficou ali 40 anos, né, sobre o domínio de 4 reis. Se a gente pegar o rei Ezequias, reinou 29 anos, mas a gente tem um rei que reinou anterior 16, o outro, né, vai indo. Pode até falar que, tipo assim, né, quem não pegou a luz da palavra até agora, se firmar agora... Se firmar, porque assim, porque pessoal... se firmar agora vai. Vai entender bem. Vai entender bem se você pegar, por exemplo, a luz da palavra hoje... É a sua terceira oportunidade. Eu diria que é a terceira oportunidade, porque eu tenho feito muito isso. Eu não sei nem porquê, mas eu chego aqui, o Senhor vai me falando, eu vou fazendo. E assim, eu tenho feito muito resumo. Eu tenho falado muito sobre a história bíblica. Bônus, né? Bônus? É bônus? É bônus. Eu estou dando um bônus aí de grátis. Porque eu tenho falado muito sobre a história e isso vai ajudar bastante para vocês no entendimento. Então eu estou antecipando aquilo que eu vou entrar. Então quando a gente entrar no material, no conteúdo, vocês já sabem muita coisa. Agora você imagina eu chegar lá da Babilônia, estou contando toda a história, vai ficando muito mais fácil o seu aprendizado. Então a luz da palavra, eu diria para você, para quem tem 20 anos de evangelho aí, participou de escola bíblica, como eu participei na época lá, sentadinho lá no fundo da igreja, para quem lembra aquelas igrejas tinham, você vai e tem a madeirinha, não pode passar ali, né? Eu ficava lá no fundo sentado e o pastor com a gente lá, tinha escola bíblica, depois você já entrava direto no culto. Então quando eu fui conhecer Jesus naquela época era assim, hoje completamente diferente, nem tem mais igreja assim, não tem? Com a madeira separando o povo? Isso, não, escola bíblica dominical. Não, mas digo, a igreja era assim, você chegava até perto do púlpito, né, até perto do altar, então tinha toda uma madeira aqui, você não podia chegar lá, e tinha um portãozinho, você tinha que passar o portãozinho, ali, o cara subisse ali, hoje eu sei que subir ali tinha perigo até ser consumido, né? Adventista da promessa que eu era, né? Porque é uma igreja com então, como faz tempo que eu não entro, eu não sei, né, mas era assim, né? Amém. Então vamos lá. Então assim, pessoal, a luz da palavra vai te dar todo esse conhecimento e de uma forma muito tranquila, porque às vezes eu estou navegando aí, eu estou aproveitando uma passagem que eu estou passando para vocês e eu estou falando sobre outros livros lá para frente, como eu acabei de falar sobre Daniel, Esdras, sobre Neemias. Então, poxa vida, né? Dá para você aí pegar uma aula ou outra e você acabar pegando um plus de 3, 4 aulas que você perdeu, né? Com certeza. Ajuda bastante. Então vamos lá. Livro do profeta Isaías. Então o livro leva o nome do profeta Isaías, aliás ele que escreveu. O livro contém muitas do Antigo Testamento que fala realmente, né, ou que fala mais sobre o Messias, e é o livro que fala mais sobre o Messias que qualquer um outro livro da Bíblia, principalmente se tratando do Velho Testamento, né? O seu ministério durou aproximadamente 40 anos, então foi mais ou menos... A gente tem que entender outra coisa importante, pessoal. Sempre que você vê datas, às vezes você está buscando um estudo na internet, sei lá, toma muito cuidado. Por quê? Você fala, poxa, mas o camarada lá errou. Datas, algumas são aproximadas. Tanto é que você fala do cativeiro, que a gente fala foi 700, 701, o cativeiro babilônico, por exemplo, foi 606, 605. Então tem diferenças de 2, 3 anos de um conteúdo para outro. Agora, logicamente, não dá para você pegar um estudo que está falando de 100 anos de diferença, não existe, né? Aí você já sabe que é totalmente errado, mas às vezes você vai lá, são dados aproximados. No caso dele, foi mais ou menos 740 até 700 a.C. Já tem estudo que fala que foi até 698, por exemplo, são 2 anos de diferença. Mas é mais ou menos nessa época aí, ok? Ele pegou então 4 reinos, lembrando que ele ministrou sobre o povo de Judá. Então ele pegou ali praticamente um pouquinho antes do cativeiro assírio e foi uma peça fundamental para que o povo de Judá não fosse levado cativo para a Síria também. Tá? Por quê? Porque ele alertou todo o povo de tudo isso.
Agora você fala, poxa, ele foi peça fundamental? Foi. Só que você pegar, por exemplo, Israel teve vários profetas que passaram por lá e foram ministrar. Oséias ministrou, vários outros profetas também ministraram lá. Só que o povo, estava nem aí. Então aqui Judá, logicamente com o profeta, quando chegou o profeta Isaías e o rei Ezequias, houve aquela faxina toda, limpeza. Então faz toda a diferença? Logicamente que faz, né? Então ele pegou o reinado de Uzias, de Jotão, de Acás, né? Aqui um pai do outro aí. Então você vê que pegou 4 gerações, olha que interessante. Ele pegou Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Lembrando que Acás só o sangue do cordeiro, né? Mas Ezequias chegou e fez diferentemente do pai dele e fez uma reforma importante. Ministrei para vocês na segunda-feira, lembrando que o rei Ezequias é um rei que nós precisamos lembrar sempre dele, que foi um rei importante. Não houve rei nem antes dele, nem depois dele melhor do que ele. Então isso nós precisamos entender da palavra. Logicamente, pessoal, a gente que está estudando, não dá para a gente saber tudo, nem eu lembro de tudo. Não só eu não sei tudo e nunca vou saber tudo, mas também não lembro de tudo, que é muita informação. Né? O HD também não vai ter, né, tão longe assim. Agora, é importante algumas coisas, por exemplo, como o rei Ezequias, é um rei que tem muitas ministrações em função do que ele viveu, a doença que veio, a transformação com o profeta Isaías, nós vamos ver agora. Então, é um rei que nós temos que lembrar da história dele, ok? Então, ele pegou esses 4 reinos, mas ministrando em Judá. Tradicionalmente, acredita-se que Isaías foi filho, isso aqui estudos, tá? Que ele foi filho de um príncipe de Judá. Por que eles entendem isso? Certamente ele não se incomodava com a presença de reis. Você vê que ele entrava na presença dos reis, ou quando ele menciona, ele tinha muita liberdade para isso. Então os estudos acreditam que ele tenha sido. Outro motivo é a riqueza do vocabulário que ele usa. Então, se você pegar um historiador, ele vai em todos esses detalhes. Então o povo foi lá, viu que os muros de Jericó caiu para cá, não caiu para lá. Então as escavações vão vendo tudo isso. Agora aqui o cara vai buscar o quê? O vocabulário da época. Né? Nós não vimos Rabzaque lá. O que Rabzaque fez quando ele foi lá amedrontar o povo de Judá? Ele foi lá e ele usou não a língua que era uma língua comercial da alta nata. Ele usou aquilo que o povo hebreu falava, aquilo que o povo judeu falava. Por quê? Porque ele queria atacar e queria assustar todo mundo. Então, os estudos mostram tudo isso e a palavra diz, né? Tem coisas que a palavra já está dizendo exatamente isso. Então, aqui o que acontece? Pela riqueza do vocabulário dele, entende-se que ele foi um cara que recebeu uma educação diferenciada. Como Daniel, que foi para a Babilônia, foi levado à nata, lembram? Então, os estudos sugerem que ele também vinha da elite lá, e por isso foi levado para a Babilônia, para ficar numa posição lá junto do rei, foi separado, tudo aquilo que nós comentamos, inclusive, recentemente, por conta do nosso jejum. Então, Isaías foi um importante instrumento usado para livrar o povo de Judá do mesmo destino do povo de Israel, levado cativo para a Síria, ok? A primeira parte do livro, eu estou fazendo só um briefing para você entender todo o livro, tá? A primeira parte do livro, o profeta adverte sobre o pecado de Judá, que lembre-se que Judá também não era a última bolacha do pacote, né? Como Israel também tinha vários problemas de idolatria, culto a outros deuses, tanto que Ezequias teve que fazer essa faxina. Se não tivesse, Ezequias não tinha que ter feito essa faxina. Então se fala que os outros entraram, tiveram que fazer limpeza e Ezequias foi lá e realmente colocou tudo por terra, então a gente já vê que eles estavam também no pecado. O povo era rebelde, injusto e que se perdia na idolatria, na religiosidade, hipocrisia e vários pecados cometidos contra Deus, inclusive as ofertas e tudo mais. Segunda parte do livro, Isaías adverte contra a idolatria, mas a profecia se direciona para a segurança da salvação que se aproximava e para a redenção definitiva que viria através do Messias, ou seja, o ungido de Deus. Então aí já começa a falar mais a parte, você vê que no capítulo Isaías 9:6 que ele fala do príncipe da paz, começa a dar os nomes, e depois ele vai continuar falando um pouco mais sobre isso. Então nós vamos ver ao longo dos 66 capítulos, nós vamos ver tudo isso. Isaías recebeu a tarefa de encorajar o rei a confiar unicamente no Senhor, mas Acás, por exemplo, pediu ajuda para a Síria em lugar de crer na proteção divina. E por isso ele pediu ajuda para a Síria e quase foi levado cativo. Estão lembrados? Quando o rei lá de Rezim, o rei da Síria, a Síria e não a Assíria,
É isso que eu falo sempre e vale a pena para a gente não esquecer. Síria é uma coisa e a Síria é outra. Síria é capital Damasco, a Síria é capital Nínive, lá o profeta Jonas, todo mundo lembra. Então o que acontece? Quando a Síria, capital Damasco, o povo vinha lá contra ele juntamente com Judá, o que o rei fez? Em vez de ele confiar no Senhor, pedir o Senhor, que é o que eu estou falando aqui, o que ele fez? Ele foi lá para pedir ajuda para o rei da Síria, lá em cima no mapa. E aí mandou presentes, mandou uma série de coisas aí. O rei veio, o tiro meio que saiu pela culatra. Ajudou ele? Ajudou em partes. Só que levou a Síria cativa, levou o povo de Israel cativo, e ele por muito pouco também não foi. Sitiaram ele, lembra que eu ministrei no programa passado? Sitiaram lá Jerusalém, todo um transtorno, então, por aí você já vê, né? Ezequias deu grandes passos para propiciar a reforma religiosa no país, e tinha um bom relacionamento com Isaías, o que é muito importante. Deus usou Isaías para comunicar sua mensagem a Judá, e especificamente aos magistrados, sacerdotes e os profetas de Jerusalém. A mensagem é dirigida principalmente ao Reino do Sul, mas também se aplicava ao Reino do Norte, pois a sua nação inteira estava completamente, andando em caminhos que não agradavam a Deus, o pecado, a idolatria, e que acabaram por destruí-las. No caso a Síria, mas lá na frente a gente vai ver Israel, e mais lá na frente a gente vai ver no caso de Judá. No livro de Isaías, às vezes a palavra Israel se refere a ambos os reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, e às vezes somente ao Reino de Israel. Então, por isso, está vendo o que é importante? O que eu ministrei para vocês, sempre falando muito sobre Israel, nem sempre quando fala Israel está falando sobre todo o povo, às vezes está falando só sobre as 10 tribos, e não falando sobre todo o povo. Então a gente tem que entender a palavra. Quando você lê o contexto, aí você vai ver que o Senhor está falando aqui, por exemplo, o profeta está falando sobre todo mundo, ou está falando só sobre as 10 tribos. Nós vimos nos últimos livros aí, principalmente quando houve a divisão das tribos, a gente viu falar muito, por exemplo, sobre Efraim. Olha, o povo de Efraim cresceu, aconteceu, por quê? Estava falando sobre o povo de Israel. Então, essas diferenças nós temos que saber por quê. Porque senão você tem um entendimento completamente diferenciado da palavra. Então, você vai estar lendo um livro lá, está falando sobre Efraim, você fala, nossa, mas essa tribo é tão importante assim, que fala tanto dela, por que o senhor está falando com ela? Na verdade, não está falando especificamente para ela, está falando sobre todo o povo de Israel, ou seja, as 10 tribos, mas é falado sobre Efraim, porque Jeroboão, que era da tribo de Efraim, foi quem dominou ali e começou a expandir o povo, as 10 tribos do povo de Israel. Entendeu? Então é importante a gente saber sobre isso. Bom, começamos então pelo capítulo 1 aí. Vamos lá, nação pecaminosa, Vamos ler do versículo 1 até o 6 aí. Que diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi os céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Você vê aqui, ele já está falando, se referindo a Israel como Judá. É nítido, porque está falando como povo de Judá. Ele não está ministrando o povo de Judá? Então, você vê que aqui, por exemplo, já está falando sobre Judá. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Lembrando que iniquidade é aquele pecado que você faz uma vez, repete, e daqui a pouco você não pede mais nem perdão, porque virou algo do cotidiano. A gente sabe, primeiro, pecar é da natureza, A gente sabe que todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado é o maior pecador. Agora o que nós temos que fazer é não continuar pecando. Davi, a palavra já fala, quando ele pecou, ele mostrou fruto de arrependimento e ali não voltou mais para aquele mesmo lugar. O que nós não podemos é o seguinte: nós pecamos, vamos nos limpar daquilo lá e não podemos voltar para o mesmo lugar, senão vira o quê? Esse pecado de iniquidade. Ok? Então, dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, porque o povo era sempre a mesma história, o mesmo pecado. Entrava rei, saía rei, o povo voltava para o mesmo lugar. Raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram contra o Santo de Israel e voltaram para trás. Porque a partir da hora que começaram a adorar outros deuses, estavam profanando, Porque a vez ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia.
Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas, como com óleo. Então aqui a gente já vê o profeta Isaías já logo de cara relatando qual era o problema do povo de Judá. Primeiro, a iniquidade, a idolatria, né? O pecado que eles não se apartavam. E aqui fala, né, sobre alguns animais que ouvem a voz daquele, como a ovelha que ouve a voz do pastor. Mas no caso aqui o Senhor está se referindo de outra forma, que o povo não ouvia a voz do quê? A voz do Senhor. Então nós estamos aqui com um animal completamente diferente que nós estamos ouvindo a voz do Senhor. E nos dias de hoje, muitas vezes nós vamos nos colocar exatamente nessa passagem aqui, quando nós não damos ouvido para a voz do Senhor, não ouvimos aquilo que o Senhor tem falado, né? Então, o indiciamento contra Judá aqui consiste, primeira parte, Isaías convoca o céu e a terra a testemunhar o julgamento. Segundo, o Senhor como autor da ação, ou seja, o Senhor que está fazendo. E indicia-se a nação de Judá, aqui chamada no caso de Israel. Então aqui ele já vem, né, o Senhor tomando conta e dando ação com o povo de Judá. Até mesmo o boi e o jumento reconhecem o dono, que os alimenta e, portanto, não se rebelam contra ele. Olha só como que trata com o profeta Isaías falando do povo. Aqui ele está dando um animal como referência, fazendo uma analogia. Então a Bíblia tem muito sim, tem parábolas, tem situações que é feita analogia para que o povo pudesse entender. Naquela época, o cara entender uma passagem dessa aqui, era usar o boi ou o jumento que o cara entendia. Pô, o cara, ele não volta lá, ele não vai, como dizer, morder a mão daquele que alimenta? Não vai, mas aqui era como se o povo estivesse fazendo justamente ao contrário. Então ele usa essa forma para você entender. Mas Israel, os filhos que o próprio Deus criara, rebelou-se contra ele. A rebeldia de Judá é incompreensível e imperdoável. Então, o que ele está falando? Mas o Senhor que criou é aquele que alimenta, né? O boi e o jumento não vai lá e não se rebela contra ele. Agora, aquele que nos criou, muitas vezes nós nos rebelamos contra ele. E aí, né, todo mundo sabe como é que a gente se rebela contra o Senhor, através da idolatria, através da iniquidade, né, ou não ouvir, não obedecer e por aí vai. E aí, ministração para a bispa. Correto, bispa? Correto. A acusação de Isaías contra Judá consiste em 3 partes. A primeira, Judá se rebelou. A segunda, Judá não se arrepende. Então, não só se rebelar, isso é importante. Nós temos um problema importante aqui. Primeiro, se rebelar, e o segundo, não se arrepender, que é pior do que o primeiro. Porque o segundo, pelo menos, você entendeu que errou, para e vou me arrepender, vou mostrar fruto de arrependimento. Então, aquilo que estava ruim ficou pior, porque além de, né, se rebelar, ainda não se arrependeu. Então, ficou pior do que estava. Amém? Apesar da disciplina, o terceiro, isso é mesmo com a disciplina, e o terceiro que só a graça de Deus pouparia a aniquilação de uma pequena parcela do povo. Então, só realmente a graça de Deus para poupar esse povo aqui de um castigo, né, ou de puxar o povo como deveria lá. Inclusive, o povo assíria puxava o camarada até pelo nariz, só para você ver. E algumas vezes é relatado sobre isso. Puxava pelo nariz, porque era para o povo entender como é que eles faziam. Além da crueldade que eu já mencionei para vocês aí, né? Isaías faz uma comparação da aflição de um soldado muito ferido, que na sequência descreve a devastação do território em consequências de guerra. Então ele usa ali, né, falando como um soldado ferido, para fazer uma analogia para que o povo pudesse entender o que significava. O povo havia se tornado rebelde. A referência do pé, como ele fala aqui, né, o pé à cabeça, significa tudo e todos, do pé à cabeça, ou seja, todo mundo, não é um só, todo mundo está contaminado, todo mundo se perdeu. As feridas de Judá não estão espremidas nem ligadas, ou seja, não estão curadas, não houve curativo. Olha que interessante, por isso que nós temos que navegar um pouco mais. Deu uma passagem dessa falando de curativo, onde quer levar tudo isso? Então, está mostrando que o povo não estava curado ainda, não houve curativo, não houve arrependimento, não houve, né, se derramar no altar do Senhor. E nenhuma delas está amolecida. Por quê? Porque o povo não quer se arrepender. Olha a forma como o profeta fala para que o povo pudesse entender. A filha de Sião é muito usada também na palavra. Por quê? Com referência ao povo de Jerusalém. A filha do Senhor.
né? Então a gente vê lá o Senhor falando muitas vezes com relação a isso, usando alguns profetas esse termo para se referir ao povo de Deus, né? Quanto às expressões choça na vinha, significava cabana, tá? Então você vai ver alguns termos que fala de choça, né, na vinha, no caso quer dizer a cabana. Como palhoça no pepinal que ele fala aqui, se refere aos barracos que serviram de abrigo a fazendeiros e vigilantes durante a colheita. Então, inclusive esse termo a gente viu também, não sei se vocês vão lembrar, falando sobre o livro de Ruth, né? Lembra que fala lá para Ruth, né? O Boaz fala para os camaradas e fala para ela que ela podia subir, beber água, ficar lá com as mulheres, que era um lugar que ficava lá enquanto havia toda a colheita. Porque o que acontece com Ruth, existia uma lei naquela época, vou fazer um parênteses rapidinho aqui, já que eu toquei nesse assunto. Existia uma lei naquela época que os segadores, os caras que estavam colhendo lá, eles tinham que aquilo que caía, né? Quer dizer, o cara pegava o máximo que podia, aquilo que caía deixava, por quê? Para o pobre. Para aquele que não tinha condições, ele tinha um alimento. Então, até nisso, Deus teve cuidado com o povo. E lembra que Boaz fala, começa a deixar mais coisas para Ruth lá? Por quê? Porque na realidade ela estava pegando o que estava caindo lá, o que estava sobrando, né? Ou seja, aquilo que o camarada não pegou, caiu da bolsa, eles tinham direito, não só ela, como alguns dos povos que não tinham condições financeiras. E aí ele fala para deixar mais coisas lá para ela, por quê? Porque ele queria alimentar ela, sabia que ia para levar para Noemi e agradar, evidentemente, Ruth, né? Então, só para fazer um parênteses para você lembrar dessa passagem. Isaías ainda deixa claro que se o Senhor não deixasse alguns sobreviventes, o povo teria se tornado como Sodoma e Gomorra. Logicamente, a gente viu que lá em Sodoma e Gomorra acabou-se com tudo, né? Ló, por muito pouco também, né? Abraão até tentou, lembra dessa passagem que Abraão tentou com o Senhor? Tentou assim, né? Conversando com o Senhor, mas se tiver 50 lá, o Senhor vai salvar? Tá bom, Abraão, se tiver 50 eu vou salvar. Não, mas se tiver 45, 45 eu salvo. E se tiver 30? Ele foi indo até que uma hora que acho que ele falou, não tem tudo que eu falo, Deus fala que vai fazer. Mas se tiver um lá, eu salvo. E não tinha nenhum, né? Salvou logo por misericórdia da vida de Abraão, porque tanto é que quando ele sai de lá, a mulher já vira para trás e vira uma estátua na hora, né? E se não bastasse tudo isso, ainda tem o incesto com as filhas dele lá, que deu origem aos amonitas e os moabitas, estão lembrados? Então hoje é viagem no tempo mesmo. Estão lembrados? Lembrado, né, pessoal? Glória a Deus. Vamos lá. Condenado ao culto hipócrita. Vamos ler lá do versículo 10 até o 14. Vamos ver aqui o que fala aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai. Você vê que aqui o Senhor o profeta já está usando, o povo estava tão contaminado, já estava usando eles, chamando o povo de Gomorra, né? De Sodoma e Gomorra, né? Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Então, quando ele falou Sodoma, agora já fala Gomorra. Você vê que o negócio estava feio lá. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Os hipócritas lá, né? Acho que quem está entregando sacrifício é o suficiente. Saber como que você está entregando sacrifício, presta atenção. Diz o Senhor, estou farto de holocaustos, de carneiros, de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem do cordeiro, nem dos bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, que vos requereu os sopisares os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a juntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma os aborrece, já me são pesadas e estou cansado de sofrer, Então aqui, o que ele está falando? Bom, primeiro, que tinha as festas, já ministrei isso para vocês quando a gente viu lá sobre a lei, sobre as ofertas, né? A festa de lua nova, da colheita, né? Aliás, tem gente que ministra de várias formas, mas são as festas lá, quando vinha da colheita, tinha as festas solenes lá. E o que aqui está falando na realidade? Não adianta o cara ir lá entregar a oferta, mas entregar a oferta de qualquer jeito. Não é a oferta em si que o Senhor se agradava. A oferta, na realidade, o cara tinha que custar para ele. O camarada, como que custava naquela época? Não tinha monetariamente, o cara não tinha outra coisa, o cara entregava a oferta, o boi, entregar o gado dele, entregar a colheita, era o que ele tinha de recurso naquela época. Mas quando o povo chegou lá, o que eles tinham? O ouro que os egípcios entregaram, que o Senhor fez entregar, tá lembrado?
né? Aí eles foram construir a arca, foram usar tudo que tinham recolhido naquela época. Depois começaram a conquistar as terras, foram pegando ouro, coisa e tal, mas tinham que entregar a primícia. Então o que o cara tinha de recurso lá, teoricamente? O principal era quando havia colheita. Só que o cara, não adianta o cara entregar lá, mas sabe aquele cara que entrega de cara feia, não quer entregar? Não quer entregar uma oferta, não entrega. Agora, entregar o povo, não adiantava fazer um rito todo, quando o cara estava no pecado, estava querendo fazer outras coisas, então não adiantava, era, na verdade, para inglês ver, né? Então aqui nós temos uma reprovação, item por item, das festas consagradas e observadas pelo povo judeu. Então o Senhor já está aqui, através do profeta, já discriminando. Festa da lua nova, dos sábados e outras solenidades que tinha, né? Festivais naquela época que eram realizadas de balde, porque o povo não celebrava por amor a Deus. Então, ou seja, estavam entregando, mas não faziam por celebrar por amor a Deus. O que eles tinham que entregar lá? É o amor a Deus. Deus tinha dado uma terra para eles, uma terra que eles não fizeram nada. Fizeram alguma coisa naquela terra? Não. Foram lá, só tiraram o coceiro da terra. Então, Deus deu uma terra para esse povo. Eles tinham que entregar lá de amor eterno. E naquela época ainda tinha outro detalhe. O cara nem perder a terra, não perdia. Lembra que eu ministrei já para vocês? O cara, se ele arrendasse a terra dele, vou usar o termo arrendar para você entender e ficar mais fácil. Se o cara tivesse apertado lá financeiramente, ele podia arrendar as terras dele. Dava o 7º ano, o ano do jubileu, o cara ia lá e devolvia a terra para ele. Quer dizer, ele não perdia, era perpétuo. Lembra que Acabe queria comprar a terra do camarada lá? Estão lembrados dessa passagem? E o cara falou, não, isso aqui eu tenho de herança, né? Que vinha de, né? Ou seja, de Nabote, se ele entregasse as terras, se ele vendesse as terras, ia acabar a herança dele. A herança, não quer dizer por quê? Porque aquilo já vinha, era como o cara falar, minha raiz está aqui. Então aquilo ia passando de geração para geração. É parte da história. Uma parte da história, acabou com a história do cara. Pô, se naquela época tinha lei, até para o cara que o filho, se. Lembra o filho, acho que é. Agora não vou lembrar, acho que não é Rubem. Simeão, eu vou lembrar depois. O que acontece? O filho morre, o outro filho tinha que casar com a moça para poder dar descendência. E um deles, inclusive, lembra que fala, gerou toda aquela passagem que ele, quando ia ter relação com a mulher, ejaculava fora, caía no chão, que era pecado. Por quê? Porque ele não queria dar descendente para ela. Porque o filho que nascesse não ia ser considerado dele, ia ser considerado do irmão. Pessoal, vocês estão esquecendo que eu já ministrei isso aí lá atrás. Então, o que acontece? Tinha todo um cuidado, porque o cara tivesse a terra dele, aquele era direito dele. Então ele poderia até arrendar, se chegasse na metade do caminho e ele quisesse pegar a terra de volta, não tem problema. Então se arrendou por 7 anos, deu 3 anos, eu quero minha terra de volta, você vai lá, negocia com o cara, paga a diferença e pega a sua terra de volta. Agora, caso contrário, no 7º ano devolvia a terra para ele. Até o cara que era escravo voltava para casa. A não ser que o cara não quisesse voltar. A Bíblia relata isso, inclusive, se o cara casasse com a mulher lá, quisesse ficar e coisa e tal, tem todo... Então tudo isso a Bíblia já previa. Aliás, o Senhor falou lá atrás, lá em Deuteronômio, que o povo ia pedir um rei. Olha só, foram pedir lá na frente, depois do livro de Juízes, Parará, quanta coisa aconteceu. Então, o Senhor já alertou o povo de tudo isso. Então aqui, o que Isaías estava sinalizando era que servir a Deus deveria ser uma prática, um relacionamento constante e não simplesmente um ritual. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado ainda hoje, nós como servos de Deus, nós temos que ter uma prática, um relacionamento com Deus e não um ritual. Então, eu não posso ir para a igreja no domingo como ritual. Vou lá, bati o cartão, a bispa já me viu, todo mundo me viu, tchau. Então, é como você chegar assim, deixar a capa de crente de pendurado do lado de fora da igreja, deixa no armarinho, armário. Quem trabalhou com empresa que tem armário, vai lá, coloca no armário, vai passar a tua semana inteira, vai fazer de tudo que não agrada a Deus. No domingo você volta para a igreja, bota a capinha, senta lá e pronto. Então, não é isso, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado aqui. Aqui está falando exatamente isso. O que ele não está querendo? Não é um ritual. Servir a Deus não é um ritual, pessoal. É um relacionamento com Deus. Então, nós erramos, nos limpamos, assim nós vamos caminhar. E não vamos entrar, logicamente, no pecado de iniquidade, né? Então, eles levantavam as mãos, oravam, mas não tinham sentimentos. Ou seja, não tinha intimidade mais com Deus, ofertas de vidas e obras justas para entregar no altar do Senhor. Então, quer dizer, aquela oferta de vida do cara não tinha mais, ele tinha uma financeira para entregar lá, mas oferta de vida, de prática, de andar, né, debaixo dos caminhos do Senhor, não tinha nada disso. Deus queria que o seu povo se arrependesse, ou seja, queria um arrependimento
profundo, e que esse arrependimento profundo gerasse ações de transformação, né? Então, o Senhor não estava falando para eles, vocês erraram, vou fazer um X nas costas de vocês, vocês não vão voltar mais, nunca mais para o Senhor, não é nada disso. Só que tinha que gerar fruto de arrependimento. Eu vou me arrepender, isso aqui eu não vou fazer mais. Então, às vezes, dá a impressão que tem coisa que faz um X nas costas dele. Do meu irmão, já contei essa história, mas vamos lá. Eu lembro que meu irmão, quando ele se separou, ele chegou em casa lá chorando. Eu falei, o que foi? Ele falou, pô, parece que fizeram um X nas minhas costas. Parece que eu fui um cara casado, e isso que ele nem tinha filho, hein? Olha o preconceito que já era naquela época. Estou falando de 15 anos atrás, né? 15, 20 anos atrás. Meu irmão falou, a futura que é sogra dele hoje não aceitava o namoro dele, não aceitava um futuro casamento com a minha cunhada, porque falava, não, você é um cara separado, não pode ter um outro relacionamento com a minha filha. Olha pra você ver, fizeram um X nas costas do cara. Então, quer dizer, aquilo que ele se arrependeu, não vou entrar no mérito, porque eu não sei nem da separação dele o motivo, mas enfim, fez um X e acabou. Então, com o Senhor não é isso. O Senhor está falando o seguinte, agora nós vamos entrar, vamos nos arrepender de tudo isso, que era o que estava pedindo para o povo aqui, e para que haja transformação, né? Então, o que precisa ver, errar é humano, né? E persistir no erro é burrice. Isso é um ditado mundano, né? Nós temos que entender o seguinte, uma bispa sempre fala, né? A carne é fraca, mas o diabo não é vitamina. Então, nós temos que pegar o retorno, entrar e haver transformação, que é o que ele fala aqui, que gerasse, o que Isaías está pedindo para o povo? Que gerasse transformação. E não só simplesmente um ritual de ir lá entregar a oferta e acabou, né? Fizesse o bem, como citado, repreender o opressor, defender o direito do órfão e da causa da viúva, como é falado muito naquela época, né? Vamos lá, o convite da graça. Vamos ler do versículo 18 ao 20. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. A bispa ministra isso direto. Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Essa passagem é muito falada e poucas pessoas lembram, ou às vezes acha até que o profeta está viajando na maionese, né? Está escrito. Então vamos ler de novo aqui, versículo 19. Se quiseres, o que o profeta estava falando para eles? Meu, se arrepende agora. Ouve, porque se você me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor da terra. Mas, aí é aquilo lá. Pega esses dois versículos aqui, vai lá para Deuteronômio, capítulo 28. Tem metade lá do capítulo. Metade eu vou viver as bênçãos oriundas da obediência, só que as maldições da desobediência, ela também existe. As pessoas esquecem que Deus é longânimo, asaz, benigno, tardio, irar-se, tarará, mas Ele também é fogo consumidor. De Deus ninguém zomba. Aquilo que plantasse, o Senhor também vai colher, né? Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Não preciso falar mais nada, né, pessoal? Era um convite que o profeta Isaías estava fazendo ao povo, chamando o povo ao arrependimento, chamando para si uma nação pecaminosa, carregada de iniquidade, desobediência, por fazer as suas vontades, as vontades próprias, com raízes de malignidade adquirida ao longo de gerações e gerações. Então o que ele estava pedindo? Ele estava falando, para agora, olha tudo que seus pais antecessores fizeram, os antepassados fizeram, e vamos mudar essa história. Por que Moisés pega o livro de Deuteronômio? O que Moisés faz no livro de Deuteronômio? Você fala, nossa, parece que é repetitivo. Quem conhece um pouquinho, ou pegou a luz da palavra lá em Deuteronômio, parece que é repetitivo, né? Mas por que Moisés estava sendo repetitivo? Porque ele achou que ele ia ser um papagaio de pirata? Não. Pelo contrário, ele estava falando com a nação, porque a nação que ficou lá no deserto, morreram todas lá, não botaram os pés na terra prometida, ali já era a nova geração, e ele estava alertando o povo, lembrando dos mandamentos, falando, olha, não pegue o mesmo caminho dos seus pais, para que você não tenha o mesmo futuro, porque para vocês tem agora a terra prometida, o pai de vocês também tinha a terra prometida, mas murmuraram, se rebelaram, preferiram andar no pecado, né, da murmuração, quando digo andar no pecado, a Bíblia não relata muito tudo que eles fizeram nos 40 anos, mas
O maior pecado que tinha era o que? Era murmurar contra aquilo que Deus tinha feito. Deus tinha livrado, tinha feito, acontecido, e o povo murmurava. Ingratidão, né? Uma bispa ministrou ingratidão de Eva, tinha tudo, né, no paraíso, mas uma ingratidão que gerou tudo que gerou com ela. E esse coração ingrato, nós muitas vezes alimentamos. Então ele foi lá e repetiu tudo aquilo para quê? Para que o povo, essa nova geração, que nasceu no deserto, que ia botar os pés na terra prometida, não perdesse esse poder de pisar na terra prometida, cometendo os mesmos erros dos pais dele. Então aqui o que o profeta Isaías está falando? Olha, pega tudo que foi para trás, vamos esquecer tudo que fizeram, se arrepende hoje, vamos fazer um concerto com Deus. O profeta Oséias fez isso também com o povo de Israel, falou várias vezes, meu, para tudo, se arrepende, vamos clamar por misericórdia de Deus, para que Deus mude essa sentença. Ezequias teve uma sentença de morte cancelada, o profeta nem bem saiu, voltou e falou, Deus mandou voltar aqui, ouviu tua oração, você tem memorial diante do Senhor, você tem 15 anos pela frente. O cara ainda se deu o luxo de pedir sinal e coisa e tal, fala sério. Ração malignos, filhos de corruptos, Deus revela a sua natureza perdoadora. Deus queria ainda perdoar o povo depois de tudo isso. O povo só precisava se arrepender. Você acha que Deus não está sempre de braço aberto para perdoar a gente? Tá, só que o que precisa acontecer no nosso interior? Precisa acontecer o quê? Um arrependimento. Que é aquilo que a bispa sempre ministra, precisa ter um arrependimento verdadeiro. E a gente, logicamente, daqui para frente mostrar fruto, né? Fosse qual fosse o pecado, ele se mostrava disposto a perdoar sem limites, desde que seu povo escolhesse a obediência. Então Deus está lá, parado, pronto para te perdoar, para te dar uma nova oportunidade. Mas desde que a partir de agora haja o quê? Uma obediência. Então aquilo que eu não obedeci, que eu fui desobediente, a partir de agora eu vou ser um camarada obediente. Então eu preciso fazer o quê? Pegar um caminho inverso. Agora, a gente tem que pegar situações que acontecem na vida da gente e aprender alguma coisa. Não dá para a gente pegar uma situação, né, e não aprender nada. O povo ficou 40 anos no deserto, será que não aprenderam nada? Eu tenho certeza que alguns ali aprenderam. Mas muitos, né, preferiram continuar, né? A obediência e não o juízo. Não adiantava buscar o meio termo. Ou o povo precisava concordar com Deus sobre a extensão da gravidade do seu pecado, ou então não tinha o que fazer. Ou o povo entendia a gravidade do pecado, se arrependia, concordava com aquilo que Deus tinha para eles, ou ia continuar nessa situação, né? Vamos lá, o julgamento e a redenção de Jerusalém. Vamos ler do versículo 21 ao 24, que diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora os homicidas. Então, isso voltou lá atrás. Deus deu uma cidade, um camarada, deu tudo. Era uma cidade, né, fiel, mas passou a ser uma cidade prostituta e infiel ao Senhor. A tua prata se tornou escórias e o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defende o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Que aqui o profeta Oséias tem falado muito isso também, né? Que eles não queriam julgar os órfãos, os juízes, pelo contrário, eles roubavam. Lembra que eu mencionei para vocês que eles roubavam naquela, como que tinha como o cara roubava o outro? Roubava na balança. Então os ricos lá, os poderosos que tinham acesso a algumas coisas lá, eles roubavam na balança, no peso. A palavra já falava até que isso ia acontecer e o castigo que eles tinham que ter por conta disso. Então o camarada roubava, era no peso, era na metragem, né, do terreno do outro camarada. Era assim que eles faziam, né? Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso Deus de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingarei-me-os dos meus inimigos. Então, aqueles que pecaram contra o povo, que fizeram tudo isso que eu acabei de mencionar, Deus vai vingar, e Deus é justiça. Então, a gente não pode esquecer que Deus é fogo consumidor também, e que a palavra nos diz que é Deus que nos justifica, não é? Então, quando Deus vai justificar, aí o negócio, o babado é diferente. Foi a mão de Deus que libertou Israel do Egito, agora essa mesma mão não será contra o povo, para exercer o juízo e purificar a terra, no caso o povo, pois o propósito de Deus não era destruir Judá, e sim purificá-los de toda injustiça social e resgatá-los da idolatria. Então o que Deus queria, na realidade, não era castigar o povo, era resgatar o povo de tudo isso, não queria aniquilar o povo, mas queria resgatar. E logicamente, de uma forma, como é que o povo foi tratado naquela época?
Como é que era uma forma de vir o juízo de Deus e a correção de Deus? Era mandar a Síria, que foi muitas vezes, né, invadir Israel, invadir Judá, pressionava, foi muito usado o quê? Para poder trazer o povo com rédea curta. Porque se não fosse assim, o povo, né, fazia tudo o que fazia. Então, muitas vezes foi usado. Então, vinha algumas coisas que era para usar como correção, para resgatar, para que eles não fossem consumidos. Aqui fala que senão Deus fazia como Sodoma e Gomorra. Era muito simples, ó. Bota fogo e tudo acabou. Mas Deus ia lá, mandava a Síria, assim, oprimia eles e eles voltavam. Lembra? Naamã não teve aquela situação que a menina falou, olha, quem dera, né? Meu senhor fosse lá para Israel, porque lá tem um profeta de Deus. Então, ela tinha sido levada escrava, porque a Síria tinha passado lá em Israel e tinha feito, quando eles passavam, matava todo mundo, pegava 2, 3 como escravo e levava embora. Isso tanto que eu estou falando para vocês é uma verdade, quando eu ministrei lá, ainda falei para vocês, ó, presta atenção. Quando Naamã chega lá na presença do rei, o que o rei fala? O cara quer achar um pretexto para me matar, falar que eu agora sou Deus para curar o camarada, para dar vida, para tirar. Lembra dessa passagem? Que ele fala exatamente assim, por quê? Porque ele entendeu o quê? Que o rei lá, que Ben-Hadad queria, era um pretexto para matar ele. Falou, você vai curar o cara, eu vou curar o cara de lepra, não consigo, pronto, então vou matar todo mundo aí. Ele ainda joga essa conversa. Então a Síria foi muito usada naquela época, como outros povos, também estou dando exemplo da Síria, para poder corrigir o povo. Então o cativeiro assírio também usando o povo lá de Nínive foi para isso, a Babilônia foi para quê? Para resgatar o povo. Pessoal, nada mais é do que isso, para resgatar o povo. E muitas vezes, eu estou trazendo essa história agora para a gente lembrar nós nos dias de hoje. Muitas coisas que acontecem conosco hoje é justamente isso que o Senhor está fazendo, para resgatar, para que a gente não seja consumido. A realidade é essa, para que a gente não seja consumido. Verdade? Para que a gente não seja consumido, é exatamente isso. Amém? Então a idolatria e a injustiça são inseparáveis, elas andam ali, ó, um lado do outro. Sião seria remida, ou seja, resgatada, e as pessoas libertadas. O que voltam para Sião, depois de abandonar os ídolos e a injustiça, estão livres do pecado, né, e do juízo vindouro. Vamos ler do versículo 27 ao 31 e terminamos, porque eu já passei da hora aí, né? Estou passando, né? Estou no horário ainda. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Olha só, olha o que ele está falando aqui, aqueles que deixarem o Senhor perecerão. Então, se alguém, né, achar alguma resposta diferente, eu gostaria bem de saber. Porque vos envergonhareis do carvalho que cobiçastes, serei confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Então aqui ele usa o carvalho aqui, né, representando tanto a árvore consagrada a ídolos, que é o que eles faziam lá, lembra dos postes ídolos, coisa e tal que eles usavam, os altos lá para poder entregar ofertas a Baal e a Zera. Então aqui está falando que o carvalho representava tanto a árvore consagrada a ídolos, quanto todo o rei forte e dominador de Israel. Sua obra aqui, como ele fala, talvez seja uma referência, né? Tudo leva aqui que seja uma referência a injustiças dos tiranos de Israel, né? E que se opunha à obra piedosa do Senhor. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Deus purificará a sua criação dos orgulhosos da obra do seu juízo, benigno e depurador. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, terminamos aí o capítulo 1. Hoje não deu para a gente ir o capítulo 2, mas por quê? Eu precisava contar um pouco antes da história de Isaías, né? Para que você pudesse entender, que aí na segunda-feira a gente já entra no capítulo 2 e vamos dar sequências aí. Amém? Ok, Wilson? Amém. Quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Nada? Nadinha. Você não vai nem entrar aqui um pouquinho? Nem um pouquinho? Só um pouquinho? Então melhorar, né? Por menos, né? Mandar o povo em paz, né? Glória a Deus. Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, né? A luz da palavra é um presente de Deus para nós, né? Então que você saiba dar valor, né? Eu estava falando para o Bispo Fábio esses dias o quanto a luz da palavra é poderoso e valioso, né? Então que você saiba dar valor, porque um curso de teologia desse é muito caro, né? E a Hebron, desde o início, o Senhor tem feito o quê? Não, é um jeito
do povo parar de sofrer por falta de conhecimento. Então se posiciona, né? Começou agora o livro de Isaías. O que você vai fazer? Você vai se alinhar aí, é só segunda e quarta. Uma horinha por dia, né? Na segunda e na quarta. Então o que você vai fazer? Você vai se posicionar, vai falar, não, Senhor, eu vou entregar essa oferta de vida diante do teu altar. E quem que vai ganhar com isso? Vai ser você. Conhecimento, né? Conhecimento é uma coisa importante. Eu falei, eu amo conhecimento, porque conhecimento ninguém me rouba, né? Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. É uma coisa que a gente tem. Eu sempre gostei de saber de tudo, né? Agora, logicamente, hoje eu tenho um amor pela palavra, né? Então, eu gostava de saber de tudo. Agora eu gosto de saber de tudo sobre a palavra. E eu acho que assim, o conhecimento é algo que só enriquece a gente não perde nada, pelo contrário, a gente avança e ainda contudo, na palavra diz o quê? Nós não pecamos mais por falta de conhecimento. Isso, né? é lindo. Então a gente não cai mais nas barreiras de Satanás, a partir da hora que a gente abre o nosso entendimento, né, e tudo mais. Isso que é lindo. Vamos orar então, em nome de Jesus, enviar vocês, né, para que vocês vivam aí uma noite de sono, de descanso, né? No Salmo 16 diz que o nosso coração ele é ensinado enquanto a gente dorme. E aos amados o Senhor também dá enquanto dorme. Então olha quanta coisa acontece quando você está dormindo. Por isso que o guarda de Israel ele não para, ele não dorme. Aqui que eu durmo bastante, tá vendo, né? Não dorme e não toscaneja. Ele é o guarda de Israel. Enquanto dorme. Pois é. Olha quanta coisa acontece quando você dorme. Olha que coisa maravilhosa. Buscar revelação. Busca revelação, né, Bispo? Em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória e de todo louvor. Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, Pai, pela oportunidade de estar no teu altar. E em segundo lugar, Senhor, pela vida do Bispo Marcelo, Senhor, eu quero abençoar a vida dele, Senhor, e te entregar essa oferta que ele faz, Deus, com tanto amor, com tanta alegria diante do teu altar. Senhor, essa oferta de vida dele o diabo não pode apagar. E que os teus servos que têm amor pelos ensinos, que tem amor pela luz da palavra, o Senhor receba também essa oferta de vida. Manifesta, Deus, o teu poder e da tua glória, e esse conhecimento todo, Senhor, venha trazer habilitação, unção, poder e autoridade. Paizinho querido, cerca os teus servos por trás e por diante. Coloca do teu poder, Senhor, da tua unção, Deus, das tuas curas e libertações, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar o quanto nós te amamos. E eu quero enviar os teus servos, Pai, para essa noite de descanso, Senhor, em nome de Jesus. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Para Deus, pessoal. Glória a Deus pela vida da bispa, né? Participar com a gente para mim é um privilégio, né? Logicamente, dividir o altar com a bispa. Então, que Deus abençoe também poderosamente a vida dela. Glória a Deus. Pessoal, essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Não esqueça, amanhã, 8h30 da manhã, nós temos palavra, né, o alimento diário das nações, né? De novo nesse debate local. Não se esqueça que está no propósito, nós temos propósito dos salmos, né? Dos salmos da família, né? 6 horas da manhã, todo mundo orando, né? Sim. Vai estar recebendo lá no link do grupo, ao meio-dia e às 18 horas. Amanhã é o segundo dia e termina na sexta-feira. Então, amanhã, deixa eu deixar um recadinho, né? Quem não vai poder ungir a casa ao meio-dia, ungir sapato, roupa, cama, tudo, unge agora à noite, tá bom? Eu amanhã já sei que eu vou usar coisa molhada. O que a bispa... O que o Maurício está falando? Eu preciso ensinar o estômago. Que fome, bispo! O Maurício amanhã é dia que ele começa às 6h30 da manhã ungir da casa. E só para meio-dia, 1h da tarde. Porque lá tem uma centopeia, né? Cada que ele unge só os sapatos já vai. Só os sapatos da Valéria? Olha, imagina se você tiver que ungir todas as suas plantinhas aí, eu fico imaginando. Ô glória, ô glória. Ó, Maurício, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Pessoal, beijo grande, pessoal. Fica na paz do Senhor, bom descanso, Deus abençoe. Um grande beijo. Segunda-feira, tamo junto de novo, tá bom? Em nome de Jesus. Tchau, tchau.